Mais da metade dos lagos de água doce da Terra já desapareceu. As temperaturas subiram, as chuvas diminuíram e as margens desses lagos estão recuando cada vez mais em direção ao deserto. Mas, em vez de proteger essa fonte de água tão preciosa, Israel decidiu adotar um projeto extremamente arriscado: liberar toneladas de água no deserto para preencher 5.500 crateras gigantes. Israel chama isso de um projeto científico. O mundo, porém, vê como um dos experimentos com maior chance de fracasso da natureza no século XXI. O que realmente está acontecendo abaixo da superfície do chamado Lago de Deus? Um projeto que já dura 25 anos, avaliado em 10 bilhões de dólares, será que vale mesmo a pena? Vamos descobrir isso agora. Diante de nós está o ponto mais profundo do planeta, ao qual o ser humano pode chegar. Entre a fronteira de Israel e da Jordânia, localizado sobre a falha geológica Jordan Rift Valley, onde duas placas da crosta terrestre estão lentamente se afastando. O que torna este lugar especial não é apenas sua posição. Trata-se de um lago totalmente fechado, sem nenhuma saída. Toda a água que chega do Rio Jordão e de pequenos riachos tem apenas uma única forma de ir embora: evaporar sob o sol intenso do deserto. A superfície da água é lisa como um espelho e espessa como óleo. Basta entrar e o corpo flutua sozinho, sem nenhum esforço, porque a salinidade aqui é 10 vezes maior que a do oceano, cerca de 34%, um nível capaz de matar instantaneamente qualquer forma de vida maior. Sem peixes, sem algas, apenas bactérias halófilas e a espécie Dunaliella salina, que deixa que a água vermelha após as chuvas. No livro do Gênesis, acredita-se que a região ao redor do Mar Morto foi o local onde Deus lançou fogo sobre Sodoma e Gomorra, duas cidades pecaminosas destruídas por enxofre e cinzas. Muitos arqueólogos já encontraram aqui camadas de enxofre puro com vários metros de espessura. Será que a lenda pode realmente ter sido um fato histórico? Hoje, peregrinos ainda vêm até este lugar, acreditando que o sal do Mar Morto pode purificar e curar. Mas o que quase ninguém sabe é que o Mar Morto está realmente morrendo. E desta vez, não é uma metáfora. Ao longo de quase um século, este lago salgado mais profundo do planeta tem sido esvaziado pouco a pouco. Na década de 1930, o Rio Jordão fornecia mais de 1 quilômetro cúbico de água por ano, sustentando todo o ecossistema fechado da região. Mas, nos anos 1960, Israel construiu seu sistema nacional de transporte de água, enquanto Jordânia e Síria ergueram mais de 50 pequenas barragens, fazendo o rio praticamente perder o fôlego. O resultado: o volume de água que chegava ao lago caiu para menos de 10%, fazendo o nível da água baixar, em média, 1,20 m por ano, a altura de um galo gigante. Hoje, o Mar Morto tem apenas cerca de 605 km², menos de um terço de sua área original em 1930. Impressionante e assustador. E o pior, ele continua diminuindo sem parar. E a salinidade fica cada vez mais alta. Agora, vamos mudar o ângulo da câmera. Nos dois lados das margens do Mar Morto, as empresas realmente recebem permissão do governo para sugar o Mar Morto e lucrar com isso. Do lado de Israel está a Dead Sea Works, uma empresa com privilégio de exploração há 69 anos, exportando potássio, um tipo de fertilizante à base de potássio, que rende mais de 1,5 bilhão de dólares por ano. Do outro lado, a Arab Potash Company é igualmente poderosa, sendo responsável sozinha por 10% do PIB industrial do país. Esses dois gigantes bombeiam cerca de 125 bilhões de galões de água por ano do Mar Morto, mas devolvem apenas 81 bilhões. Na prática, mais de 160 milhões de metros cúbicos desaparecem para sempre.
água suficiente para abastecer toda a população de Israel por um ano. E o dano não para aí. No processo, as fábricas devolvem sal concentrado, brometo e químicos que alteram a composição da água e eliminam os últimos micro-organismos vivos. Especialistas alertam: se isso continuar, o Mar Morto deixará de ser natural e virará uma imensa cadeia de tanques químicos. As empresas tentam se justificar dizendo que só têm 23% de responsabilidade, mas são imediatamente contestadas. No mínimo, 40%. A cena aqui é de arrepiar qualquer pessoa. Mas sabe o que é curioso? A apenas alguns quilômetros existe outro mundo do Mar Morto, brilhante, elegante e transformado em um paraíso turístico. Chamam esse lugar de o maior spa natural do planeta. Soa tentador, não é? E realmente parece milagroso. Uma camada atmosférica mais espessa, mais de 400 metros, reduz a radiação UV em cerca de 30%. O sol aqui é tão suave que muitos o consideram um tratamento natural para doenças de pele. Já o lodo rico em mais de 20 minerais, como magnésio, potássio e bromo, virou ouro para a indústria cosmética. Grandes corporações transformam esses minerais em um mercado que deve alcançar 2 bilhões e 600 milhões de dólares até 2031. Mas, como sempre, a realidade está longe dos anúncios. Ein Bokek, o resort mais famoso de Israel, nem fica ao lado do Mar Morto verdadeiro. Está construído sobre um lago artificial criado por fábricas químicas. Essas fábricas retiram bilhões de litros de água do lago original e devolvem apenas uma parte, formando a água falsa do Mar Morto, onde turistas nadam sem saber. Um estudo de 2023 da revista Environmental Geochemistry and Health revelou que os níveis de bromato e cloreto nessa área industrial são 50 a 80 vezes maiores que o limite seguro da OMS, podendo causar irritação na pele e problemas na tireoide. Além disso, resíduos de metais pesados como cádmio e manganês se acumulam no lodo. O mesmo lodo vendido como máscara mineral de cura. A natureza parece ter chegado ao limite. Tudo o que o ser humano retirou do Mar Morto durante décadas, agora está sendo devolvido pela Terra de forma literal. Ao longo da margem norte, milhares de crateras gigantes têm surgido como feridas abertas no corpo do planeta. Elas engolem tudo o que encontram pela frente: caminhões, rodovias, plantações de tâmaras e até resorts recém-construídos. Por que tantas crateras assim? A explicação é simples. Quando a água do Mar Morto é retirada para a indústria e o turismo, a água doce subterrânea infiltra-se no solo e dissolve enormes camadas de sal que existiam ali há milênios. Até agora, os cientistas já registraram mais de 5.500 crateras, algumas com até 20 metros de profundidade e 80 metros de largura, grandes o suficiente para engolir um prédio de 2 andares. Estar ali significa viver em risco constante, porque uma cratera pode se abrir bem debaixo dos seus pés a qualquer momento. Depois de ver o solo desmoronar ao redor do Mar Morto, a humanidade finalmente começou a reagir. E assim surgiram os grandes, caros e polêmicos projetos para salvar o Mar Morto. Um dos mais ousados foi o chamado Canal Vermelho Morto, ligando o Mar Vermelho ao Mar Morto. Esse projeto de 10 bilhões de dólares teve 13 anos de estudos financiados pelo Banco Mundial, de 2005 a 2018, passando por 4 fases de avaliação. A ideia parecia convincente: captar água da cidade de Aqaba, dessalinizá-la e bombear cerca de 0,25 km³ de salmoura por ano para o Mar Morto, compensando a perda de água. Parece lógico, mas a realidade é bem mais complexa. As águas do Mar Vermelho e do Mar Morto têm composições minerais completamente diferentes. Quando misturadas, produzem o chamado choque de mistura.
uma reação química que provoca precipitação de gesso, deixando a água esbranquiçada e favorecendo explosões de algas. No fim, Israel abandonou o projeto alegando falta de benefício direto, enquanto a Jordânia não tinha orçamento para continuar. Em 2021, o projeto foi oficialmente cancelado, deixando para trás milhares de páginas de relatórios e um lago morrendo mais rápido do que nunca. Antes disso, houve também a proposta do canal Medded, que levaria a água do Mediterrâneo ao Mar Morto para gerar energia e elevar o nível do lago. Mas o projeto foi abandonado rapidamente por riscos geopolíticos e falta de viabilidade econômica. Em 2022, Israel e Jordânia firmaram um acordo para recuperar o Rio Jordão e devolver ao Mar Morto parte do fluxo perdido. Porém, o volume real ainda chega a menos de 10% do que existia no século passado. Alguns cientistas defendem medidas mais firmes, como cobrar das empresas de mineração a restauração ambiental ou direcionar parte da água dessalinizada novamente ao rio. Você sabe, apenas os seres humanos hesitam e se atrasam. Os desastres naturais nunca esperam. Enquanto os países discutem números, o Mar Morto continua recuando para dentro do deserto. E esse efeito dominó já está se espalhando por todo o Oriente Médio. O Rio Jordão, que antes era a artéria vital do Mar Morto, hoje tem menos de 5% do fluxo original. O Lago da Galileia, que por décadas forneceu água potável para milhões de israelenses, também está encolhendo em um ritmo alarmante. Nos últimos 15 anos, a região enfrentou a pior seca da história moderna. As chuvas caíram 40%. A temperatura subiu 1,4 graus Celsius e o deserto avança mais de 1.000 quilômetros quadrados por ano. Esses números não são apenas estatísticas, são a vida real. Os beduínos estão perdendo terras de pasto. Agricultores jordanianos abandonam campos rachados pela seca. E resorts à beira do lago precisam ser realocados porque crateras estão se abrindo aos pés de seus muros. E, ironicamente, muitos que antes lucravam com o Mar Morto agora são os primeiros a pagar o preço. E se você acha que essa é uma história exclusiva do Oriente Médio, pense de novo. Da Ásia Central à América do Sul, mais de 53% dos grandes lagos da Terra estão diminuindo, segundo a Nature, 2023. O Mar de Aral, que já foi o quarto maior lago do mundo, hoje tem apenas 10% de sua área original. O Lago Titicaca, no Peru, o Mar Cáspio e até lagos, na Mongólia, estão secando. A Terra perde 22 quilômetros cúbicos de água por ano, o suficiente para abastecer toda a humanidade por uma década. É verdade. Quando a dor chega ao fundo do poço, só resta um caminho para a humanidade: subir novamente. Em 2024, Israel e Jordânia assinaram um acordo chamado Blue Peace Middle East, comprometendo-se a restaurar o fluxo natural do Rio Jordão. Embora seja apenas um primeiro passo, o tratado é visto como o primeiro acordo hídrico do novo século, entre dois países historicamente adversários. Irônico, não é? A água que disputaram durante décadas agora é o motivo que finalmente os coloca à mesma mesa. Mas paz no papel não enche lagos vazios. A ICL, Israel Chemicals Ltd., o rei da mineração, que há décadas bombeia água do Mar Morto, prometeu reduzir 30% do volume extraído até 2030. Um sinal positivo, mas lembre-se, 30% é apenas um número em um plano, enquanto o Mar Morto perde cerca de 1 metro de água por ano. Outros projetos piloto estão sendo testados, combinando dessalinização, recuperação de trechos do rio e reposição artificial de água doce. Porém, o dado que assusta é este. Para restaurar apenas 264 milhões de galões por ano, cerca de 1 milhão de metros cúbicos, seriam necessários investimentos quase impossíveis para uma região já exausta pela desertificação.
E enquanto os cientistas tentam salvar o lago, o setor econômico apresenta um plano de renascimento que soa ao mesmo tempo promissor e perturbador. Israel quer receber 10 milhões de turistas por ano até 2030 e planeja construir 5.000 quartos de hotel, ilhas artificiais e bangalôs flutuantes bem acima das áreas do lago que já secaram. O Mar Morto, antes chamado de o Lago de Deus, agora está morrendo de verdade, não por causa da natureza, mas pelas mãos humanas. Dos dutos de desvio de água, às minas de extração e aos projetos turísticos luxuosos, tudo isso está drenando o último sopro de vida desse lugar único do planeta. E você, o que acha? Ainda podemos salvar o Mar Morto ou estamos apenas reconstruindo tudo à base de ilusões? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser conhecer mais histórias reais e impressionantes sobre este planeta, não esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima jornada.